Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O Pássaro de Ouro. Era uma vez um rei que tinha um belo jardim ao redor de seu palácio, e nele havia uma árvore que dava maçãs de ouro. As maçãs foram contadas quando estavam quase maduras, mas na manhã seguinte, uma havia desaparecido. O rei foi informado e ordenou que todas as noites postassem um vigia embaixo da árvore. O rei tinha 3 filhos e mandou o mais velho para o jardim ao anoitecer. Mas por volta da meia-noite, o sono o venceu e pela manhã outra maçã havia sumido. Na noite seguinte, foi a vez do segundo filho ficar de vigia, mas ele não teve melhor sorte. Quando o relógio bateu a 12ª badalada, ele também estava ferrado no sono e pela manhã outra maçã havia sumido. Chegou a vez do terceiro filho. Ele estava pronto para ficar de vigia, mas o rei não confiava muito nele e achou que o rapaz conseguiria ainda menos que os irmãos. Mas, por fim, concordou. O rapaz deitou-se, então, embaixo da árvore para vigiar, decidido a não deixar o sono dominá-lo. Quando o relógio bateu as 12 badaladas, ele ouviu um farfalhar no alto e à claridade do luar viu um pássaro, cujas penas brilhantes eram de ouro puro. O pássaro pousou na árvore e estava justamente colhendo uma maçã quando o jovem príncipe disparou contra ele uma flecha. O pássaro fugiu, mas a flecha atingira sua plumagem e uma das penas de ouro caiu ao chão. O príncipe recolheu-a pela manhã, levou ao rei e lhe contou o que vira durante a noite. O rei reuniu seu conselho e todos declararam que uma pena daquelas valia mais do que o reino inteiro. Se a pena vale tanto, disse o rei, uma não me satisfará. Preciso ter o pássaro todo. O filho mais velho, confiando em sua astúcia, partiu em busca do pássaro e pensando que certamente não tardaria a encontrá-lo. Depois de caminhar uma boa distância, viu uma raposa sentada à orla de uma floresta. Ergueu sua espingarda e fez pontaria. A raposa gritou: "Não atire em mim! Eu lhe darei um bom conselho. Você está procurando o pássaro de ouro? Ao anoitecer, chegará a uma aldeia onde há 2 estalagens, uma defronte à outra. Uma estará bem iluminada em seu interior e haverá barulho de festa. Fique atento para não escolher esta. Prefira a outra estalagem, mesmo que não goste muito de sua aparência. Como é que um animal bronco como esse pode me dar um bom conselho?" pensou o filho do rei, puxando o gatilho. Mas o tiro errou a raposa, que lhe deu as costas e fugiu para a floresta. O príncipe, então, continuou seu caminho e, ao anoitecer, chegou à aldeia com as 2 estalagens. Havia danças e cantoria em uma, e a outra parecia pobre e decadente. Eu seria um tolo se fosse para um lugar miserável, havendo outro melhor tão perto. Então entrou no mais barulhento e viveu ali uma vida desregrada e festeira, esquecido do pássaro do pai e de todos os bons conselhos. Decorrido algum tempo, como o filho mais velho não retornasse,
o segundo se preparou para sair em busca do pássaro de ouro. Ele encontrou a raposa, como acontecera com o irmão mais velho, e o animal lhe deu o mesmo bom conselho, a que ele, igualmente, não deu ouvidos. Chegou às 2 estalagens e viu o irmão parado à janela daquela onde vinha barulho de festa. Não pôde resistir ao chamado do irmão, por isso entrou e se entregou a uma vida de prazeres. Mais uma vez o tempo passou e o filho mais novo do rei quis partir para tentar a sorte, mas seu pai não queria deixar que fosse. É inútil, disse o rei. Ele será ainda mais incapaz de encontrar o pássaro de ouro do que seus irmãos, e quando tiver um infortúnio, será ainda mais incapaz de superá-lo. Ele não tem garra. Mas, por fim, como o filho não lhe desse descanso, o rei deixou-o partir. Mais uma vez, a raposa encontrava-se sentada à orla da floresta e suplicou que ele a deixasse viver, oferecendo-lhe seu bom conselho. O príncipe era de boa índole e respondeu: fique tranquila, raposinha, não lhe farei mal. Você não vai se arrepender, respondeu o animal, e para que possa viajar mais ligeiro, venha, monte em minha cauda. Mal ele acabara de se acomodar, a raposa começou a correr, e lá se foram, voando por cima de tudo em tal velocidade que o vento assobiava em seus cabelos. Quando chegaram à aldeia, o príncipe desmontou e, seguindo o bom conselho da raposa, foi direto à estalagem de aspecto miserável, sem olhar para os lados. Ali passou uma noite tranquila. Pela manhã, quando saiu para campo, lá estava a raposa, que lhe disse: vou lhe dizer o que você tem que fazer agora. Siga em frente até chegar a um castelo. Diante dele está acampado um regimento de soldados. Não tenha medo. Os soldados estarão dormindo e roncando. Passe pelo meio do acampamento e siga reto até o castelo. Atravesse todos os aposentos e, por fim, chegará a um apartamento em que encontrará o pássaro de ouro pendurado em uma gaiola comum de madeira. Perto há uma gaiola de ouro, só para ostentação. Mas cuidado, faça o que fizer, não deve tirar o pássaro da gaiola de madeira para prendê-lo na outra, ou será pior para você. Ditas estas palavras, a raposa mais uma vez esticou a cauda, o príncipe se acomodou e lá se foram eles, voando por cima de tudo, em tal velocidade que o vento assobiava em seus cabelos. Quando chegaram ao castelo, ele encontrou tudo conforme a raposa descrevera. O príncipe foi ao aposento em que o pássaro de ouro estava pendurado em uma gaiola de madeira, perto de uma gaiola de ouro, e as 3 maçãs de ouro estavam espalhadas pelo quarto. O rapaz achou que seria absurdo deixar o belo pássaro na gaiola velha e comum. Então, abriu a porta, apanhou a ave e colocou-a na gaiola de ouro. Mas quando fez isso, o pássaro soltou um grito agudíssimo. Os soldados invadiram o aposento e levaram o rapaz para a prisão. Na manhã seguinte, ele compareceu perante um juiz e, como confessou tudo, foi condenado à morte. O rei, porém, disse que pouparia sua vida sob a condição de que o rapaz lhe trouxesse o cavalo de ouro, que era mais veloz do que o vento, e mais que ele receberia o pássaro de ouro como recompensa. Então, o príncipe partiu suspirando, estava muito triste, pois onde iria encontrar o cavalo de ouro? Então,
inesperadamente viu sua velha amiga raposa parada na estrada. Agora está vendo? Disse a raposa. Tudo isso aconteceu porque você não me escutou. Ainda assim, não desanime. Vou protegê-lo e lhe dizer como encontrará o cavalo de ouro. Continue seguindo pela estrada e chegará a um palácio, em cujo estábulo está o cavalo de ouro. Os cavalariços estarão espalhados pelo lugar, mas estarão dormindo e roncando, e você poderá passar por eles com o cavalo em segurança. Só tenha cuidado com uma coisa: coloque no cavalo a sela velha de madeira e couro, e não a sela de ouro que está próxima, ou vai se arrepender. Então a raposa esticou a cauda e o príncipe se acomodou, e lá se foram, eles voando por cima de tudo, em tal velocidade que o vento assobiava em seus cabelos. As coisas aconteceram exatamente como dissera a raposa. O príncipe chegou ao estábulo onde estava o cavalo de ouro, mas quando ia pôr a sela em seu dorso pensou: um animal tão bonito passará vergonha se eu não colocar nele a sela de ouro, como ele merece. Mal a sela encostou no cavalo, ele começou a relinchar muito alto. Os cavalariços acordaram, agarraram o príncipe e o atiraram em uma masmorra. Na manhã seguinte, ele foi levado perante um juiz e condenado à morte. Mas o rei prometeu poupar sua vida e ainda lhe dar o cavalo de ouro, se ele pudesse trazer a bela princesa que morava no palácio de ouro. O príncipe partiu com o coração pesado, mas para sua alegria não tardou a encontrar a fiel raposa. Eu devia entregá-lo à sua própria sorte, disse o animal, mas terei pena e mais uma vez o ajudarei a sair desse apuro. Sua estrada leva diretamente ao Palácio de Ouro. Você chegará lá ao anoitecer, quando tudo estiver quieto. A bela princesa irá ao banheiro tomar um banho. Quando ela passar, pule à sua frente e dê-lhe um beijo, e ela o seguirá. Leve-a com você, mas em hipótese alguma deixe-a se despedir dos pais, ou você se dará mal. Mais uma vez a raposa esticou a cauda, o príncipe se acomodou e lá se foram, voando por cima de tudo, até o vento assobiar em seus cabelos. Quando chegou ao palácio, aconteceu tudo exatamente como a raposa dissera. O príncipe esperou até a meia-noite, e quando o palácio estava totalmente adormecido e a moça foi tomar banho, ele pulou à sua frente e lhe deu um beijo. Ela disse que estava pronta a acompanhá-lo, mas implorou que a deixasse despedir-se dos pais. A princípio ele recusou, mas como a moça chorou e se atirou aos seus pés, ele finalmente lhe deu permissão. Mal a moça se aproximou da cama do pai, ele e todos no palácio acordaram. O príncipe foi apanhado e jogado na prisão. Na manhã seguinte, o rei lhe disse: sua vida está perdida e só poderá ser poupada se retirar da frente da minha janela a montanha que tampa a vista. Faça isso em 8 dias, e uma vez executada a tarefa, terá minha filha como recompensa. Então o príncipe começou a trabalhar e cavou, e cavou, e cavou, e cavou, e retirou terra, e retirou terra, e retirou terra, com a pá, sem cessar. No 7º dia, quando viu o pouco que realizara, ficou muito triste e perdeu as esperanças. Ao anoitecer, porém, a raposa apareceu e disse: você não merece minha ajuda, mas deite-se e durma. Farei o seu trabalho. De manhã, quando ele acordou e espiou pela janela, a montanha
montanha desaparecera. Transbordando de alegria, o príncipe procurou depressa o rei e lhe informou que a condição fora cumprida, e quer lhe agradasse ou não, devia manter sua palavra e entregar-lhe a filha. Assim, os dois partiram juntos, e não demorou muito, a raposa se reuniu a eles. Você, sem dúvida, recebeu a melhor recompensa, disse o animal, mas o cavalo de ouro pertence à moça do palácio de ouro. Como vou obtê-la? Perguntou o príncipe. Vou lhe dizer, respondeu a raposa. Primeiro, leve a bela moça ao rei que lhe mandou o palácio de ouro. Haverá grande alegria quando você aparecer, e lhe entregarão o cavalo de ouro. Monte-o imediatamente, aperte a mão de todos e, por último, a da bela moça. Quando tiver a mão dela firme nas suas, puxe-a para junto de você e fuja a galope. Ninguém conseguirá alcançá-lo, porque o cavalo corre mais do que o vento. O príncipe fez tudo isso com sucesso e levou a bela moça no cavalo de ouro. A raposa não estava muito longe e disse ao príncipe: agora vou ajudá-lo a obter o pássaro de ouro. Quando se aproximar do castelo onde o pássaro vive, deixe a moça desmontar e eu cuidarei dela. Em seguida, entre no pátio do castelo montando no cavalo de ouro. Farão muita festa quando o virem e trarão o pássaro de ouro para você. Assim que tiver a gaiola na mão, volte para onde nos deixou a galope e torne a puxar a moça para cima do cavalo. Uma vez que esses planos foram realizados com sucesso e o príncipe estava pronto para cavalgar, levando todos os seus tesouros, a raposa lhe disse: agora você precisa me recompensar pela minha ajuda. O que é que você quer? Perguntou o príncipe. Quando chegar àquela floresta, me mate com um tiro e corte minha cabeça e minhas patas. Não posso prometer uma coisa dessas. Se não quiser fazer isso, precisarei deixá-lo, mas antes de partir, vou lhe dar mais um conselho. Tenha cuidado com duas coisas. Não compre malfeitores, nem sente na borda de um poço. E dizendo isso, a raposa correu para a floresta. O príncipe pensou: que animal estranho e que caprichos tem! Quem iria querer comprar um malfeitor? E o desejo de sentar na borda de um poço nunca me ocorreu. O príncipe continuou sua viagem com a bela moça, e a estrada o levou a atravessar a aldeia onde seus dois irmãos tinham ficado. Havia um grande alvoroço na aldeia, e quando ele perguntou a razão, lhe informaram que dois homens iam ser enforcados. Quando chegou mais perto, viu que eram seus dois irmãos, que tinham gasto tudo o que possuíam e praticado toda sorte de maldades. Ele perguntou se não haveria um jeito de libertá-los. Se você pagar o resgate, responderam. Mas por que vai jogar fora seu dinheiro comprando dois homens tão maus? Mas ele não parou para refletir. Pagou o resgate pedido e quando os irmãos foram libertados, viajaram todos juntos. Chegaram então à floresta onde tinham conhecido a raposa. Estava deliciosamente fresco ali, contrastando com o sol que escaldava lá fora. Então, os dois irmãos disseram: vamos sentar junto ao poço para descansar um pouco, comer e beber. O príncipe concordou e durante a conversa não atentou para o que estava fazendo e, sem jamais desconfiar de nenhuma maldade, sentou-se na borda do poço. Os dois irmãos empurraram-no para o fundo e partiram para a casa do pai, levando com eles a moça, o cavalo e o pássaro.
Trouxemos para o senhor não somente o pássaro de ouro, mas também o cavalo de ouro e a moça do palácio de ouro, prêmios que conquistamos. E houve grande alegria, mas o cavalo não queria comer, o pássaro não queria cantar, e a moça sentou e chorou o dia inteiro. O irmão mais moço, porém, não morrera. Por sorte, o poço estava seco, e ele caiu em cima do musgo macio e não se machucou. O único problema é que ele não conseguia sair. Mesmo nesse grande apuro, a fiel raposa não o abandonou. Saltou lépida para dentro do poço e censurou-o por não ter acatado seu conselho. Apesar disso, não posso deixá-lo entregue à própria sorte. Preciso ajudá-lo a voltar à luz do dia. E mandou que ele segurasse com firmeza em sua cauda, e em seguida içou para a superfície. Mas mesmo agora você não está fora de perigo, disse a raposa. Seus irmãos não têm certeza de sua morte, então postaram sentinelas por toda a floresta para matá-lo se o virem. O príncipe encontrou um pobre velho sentado à margem da estrada e trocou de roupas com ele, conseguindo desse modo chegar à corte do rei. Ninguém o reconheceu, mas o pássaro recomeçou a cantar, o cavalo voltou a comer e a bela moça parou de chorar. Pasmo, o rei perguntou: "O que isso significa?" "Não sei", respondeu a moça, "mas eu estava muito triste e agora estou alegre. Parece-me que meu verdadeiro noivo deve ter chegado." Ela contou então ao rei tudo o que havia acontecido, embora os dois irmãos a tivessem ameaçado de morte se deixasse escapar alguma coisa. O rei ordenou que todas as pessoas que estavam no palácio fossem trazidas à sua presença. Entre elas veio o príncipe disfarçado de velho com as roupas em farrapos. Mas a moça o reconheceu imediatamente e se atirou ao seu pescoço. Os irmãos malvados foram presos e executados. E o príncipe casou com a bela moça e foi proclamado herdeiro do rei. Mas o que aconteceu com a pobre raposa? Muito tempo depois, quando o príncipe saiu um dia para o campo, encontrou a raposa que disse: "Você tem tudo o que pode desejar, mas a minha infelicidade não terá fim. Está em seu poder me libertar." E tornou a implorar ao príncipe para matá-la com um tiro e cortar sua cabeça e suas patas. Por fim, o príncipe consentiu em fazer o que a raposa pedia, e ao fazer isso, a raposa se transformou em um homem que era ninguém menos que o irmão da bela princesa, finalmente libertado do feitiço que pesava sobre sua cabeça havia tanto tempo. Agora não faltava mais nada para que os três fossem felizes pelo resto de suas vidas. Fim.